medo. Há uma inúmeras situações em que as pessoas experimentam medo em suas vidas e eu quero discorrer sobre essa prisão, que é uma prisão quando a pessoa está nela, ela fica paralisada, ela fica imobilizada, ela fica sem ação, principalmente diante dos desafios da vida. E aí, de repente, você se vê nessa situação e condição e se pergunta: meu Deus, por que que eu estou assim paralisado? Por que que as coisas não estão fluindo? Então, nós vamos discorrer sobre isso. Já quero mandar um abraço a Viviane. Muito boa noite, Viviane, para você também. A Tayana. Paz do Senhor, amém. Laura, ligadinha aqui conosco. Tiago, é isso aí, vamos compartilhando esse link dessa live, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para nós nessa noite. O nosso tempo é bastante corrido, mas nós estamos aí também programando, né, aquela jornada, uma semana, né, de descobrir e utilizar chaves para sair das prisões que têm nos limitado, que têm nos impedido de viver uma história diferente. Há muitas pessoas que têm sido travadas, né? Já falamos sobre prisões da esterilidade, prisões da rejeição, prisão da orfandade, e hoje eu quero falar sobre a prisão do medo, né? Uma prisão onde muitas pessoas elas estão e elas não conseguem sair. E eu queria já saber de antemão de cada um de vocês que aí está, se você quiser, obviamente, mencionar do que é que você tem medo, né? Qual é o seu maior medo? Eu tenho uma pessoa que na igreja que ela tem um medo terrível de gato. Um gato passa perto dela, ela fica em estado de terror, ela fica paralisada. Um gato, né? Eu não sei qual é o seu medo. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de lugares fechados, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo da doença, tem gente que tem medo de perder aquilo que tem. Tem gente que sente um medo assim paralisante. Qual é o seu medo? Fala aí para nós aí que queremos ouvir, né, de você. Qual é o seu maior medo? Ah, pastor, eu tenho medo de dirigir. Tirei carta, não consigo dirigir. Quando eu entro no carro, eu travo. Né? Tem tantas pessoas assim, né, que elas não conseguem muitas vezes dirigir o seu próprio carro. E aí elas têm um carro, têm a carta, mas elas não conseguem às vezes sair no trânsito. E aí? Qual é o seu maior medo? Fala para nós aí, Laura. Tayana, fala para nós aí, Zeni, a mãe da Laura. Fala para nós aí, ô Tereza, mãe do Gabriel, do Lindinho. Qual é o seu maior medo? Tiago, qual é o seu maior medo? Vamos lá, vamos participar desse negócio aqui. Quero saber qual é o seu maior medo. Vai sem medo de ser feliz, porque às vezes as pessoas têm medo até de se expor, né? Agora há pouco eu estava numa aula através do Meet, né? Onde a gente via as faces dos demais alunos e a professora ela fazia perguntas para nós e as pessoas, para não responder, elas tiravam a sua imagem de cena, né? Deixavam só o som da voz, né? E medo, né? Tenho medo de andar de avião, olha, medo de altura. Ué, mas dentro do avião você não vai sentir assim a altura, né? É engraçado isso. Eu achava que eu teria medo de andar de avião. E a primeira vez que eu entrei dentro do avião é como se estivesse entrando numa casa um pouco apertada e de repente você sente o empuxo, né, a hora que ele está decolando, de repente você está de boa. Então, você não sente a altura quando você está dentro do avião. Você imagina se você sentisse a altura que realmente você está quando está dentro do avião. Aí realmente seria um negócio aterrorizante. Quem mais? Quem mais? Menciona aí. Quem mais tem medo do que aí? Fala para nós.
Nós queremos ouvir aí você. E o medo é uma emoção básica, universal, e surge como uma ameaça, seja imaginária ou real, e desempenha um papel muito crucial para a nossa sobrevivência. Você imagina se a gente não tivesse medo de atravessar o sinal vermelho no trânsito, não tivesse medo de atravessar uma rodovia com alto número de veículos transitando de um lado para o outro e não ter uma passarela, com certeza a gente se exporia e morreria. Então, o medo é algo natural, né? E até algo que faz parte das nossas emoções para nos proteger. Agora, quando esse medo se torna paralisante, quando esse medo ele se torna um agente inibidor, né, de iniciativas nossas, então aí é que mora o terror. Olha aí, a Laura dizendo que tem medo ainda de dirigir, né? Quem mais? O meu maior medo foi perder a salvação e perder um filho. São medos, né? É, eu acho engraçado que Davi, quando ele pecou com Betseba, ele sentiu que ele perdeu a presença do Espírito Santo e a certeza da salvação. E ele, nos Salmos de número 91, se eu não me falo, não, 50, eu esqueci agora o Salmo, não sei se é 51 ou 91, onde ele diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação e não retires de mim o teu Santo Espírito. Muito interessante. Torna a dar-me a alegria da salvação. Quer dizer, ele estava sentindo que não estava salvo, né? E havia uma tristeza, um medo, um receio, né? Então é interessante, né? Esse medo, né? Quem mais? Vamos lá, gente. Perder a salvação, esse realmente, se perder a salvação já era, né? Porque aí já não tem mais futuro, não tem destino, a não ser um destino de morte eterna, né? Mas medo. Quando é que começa? Quando é que entra o medo no mundo? Porque o homem, quando for criado, a Bíblia diz que ele sabe, livre, leve e solto. Ele se sentia totalmente confiante, protegido, suprido. Lá no Éden não existia medo, não existia vergonha. Mas por causa do pecado, o medo, a vergonha e todo tipo de situações que aprisionam a alma das pessoas entrou no mundo por causa do pecado. Quando você lê Gênesis capítulo 3, verso de número 10, quando Deus vem procurar Adão e Eva, como fazia todos os dias, mas agora após eles terem desobedecido a Deus, comido do fruto da árvore proibida, eles se escondem. A Bíblia diz assim, que ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, fiquei com medo. É a primeira vez que você observa na Bíblia uma situação de alguém que experimenta o medo por causa da consequência do pecado. Então, o medo, a vergonha, essa timidez paralisante entrou no mundo por causa do pecado. Então, com certeza a gente sofre essas consequências do pecado. Não importa qual tipo de medo que você tem experimentado, mas tudo isso quando esse medo ele vai além daquilo que é cumprir o propósito de proteção e de preservação da vida, então com certeza é algo que é consequência do pecado. E eu listei aqui uma série de medos, né? Eu vi aqui que vocês foram bastante tímidos, né? Com relação a expressar quais são os seus medos, né? Grande abraço, Sandra. Paz do Senhor para você também. Pessoas que tiveram dificuldade de expressar os medos que têm, mas veja aí se você, de repente, não está refém, preso em um tipo desses medos que eu vou mencionar aqui. E quando eu falo nesse medo, não é cisma, é aquele medo que te trava,
aquele medo que te paralisa, aquele medo que te inibe de tomar qualquer iniciativa. Eu, quando era jovem, eu às vezes ia para aqueles os bailes dançantes, né? E eu tinha um medo de convidar uma garota para dançar. Por quê? Porque eu já havia tomado algumas tábuas, né? A gente dizia isso naquela época, tomado alguns fora, né? Uns nãos. E aí então aquilo me deixava ressabiado. Então eu ia para aqueles bailes, para aquelas brincadeiras dançantes, né? Mas eu chegava lá e via as garotas, os meninos tirando as meninas para dançar, e eu ficava assim meio de lado, assim meio ressabiado, paralisado, porque eu estava com medo. Medo de levar um fora, medo de levar um não. E por causa do medo de levar um não, eu não tentava, eu não arriscava. Então você percebe que o medo, ele se torna um instrumento que vai nos roubar a oportunidade de crescimento, seja na área que for, nos relacionamentos, na vida profissional, na vida acadêmica, e isso vai afetar e muito a nossa vida. Então, o medo, ele não pode fazer parte das nossas vidas. Mas eu listei aqui alguns tipos de medo. Repara aí, né? Presta atenção. Veja se você tem alguns desse tipo de medo, porque se você tiver, você precisa enfrentá-lo. Você não pode ficar fazendo de conta que ele não existe. Você precisa enfrentá-lo. A única maneira de vencer o medo é enfrentando, com coragem, com ousadia. Então, medo, alguns medos reais, medo de perigos físicos. Tem gente que tem medo de se acidentar do carro, talvez por isso que não dirige. Tem pessoas que têm medo de serem atacadas, roubadas, sofrerem algum tipo de violência. Tem pessoas que têm medo de desastres naturais, terremotos, furacões e inundações. Eu acredito que esse trauma vivenciado no Rio Grande do Sul, onde a inundação levou centenas de pessoas, né? Milhares de lares foram destruídos, negócios foram quebrados. Com certeza, o medo de desastre começou a fazer parte da rotina de muitas daquelas pessoas. Com certeza. Agora, o fato deles verem na previsão do tempo que está chegando uma frente fria, e juntamente com essa frente fria, um grande volume de chuva, com certeza começa a dar uma arritmia cardíaca, a pessoa começa a ficar apavorada. É o medo, medo de desastres naturais. Medo de doença. Quantas pessoas que não têm medo de adoecer-se? Principalmente quando você vai ganhando uma certa idade, né? Quando você é jovem, você acha que você é indestrutível, né? O jovem, o adolescente, ele se acha blindado. Por isso que, às vezes, ele acaba fazendo loucuras no trânsito, acaba fazendo loucuras, né, com a sua própria vida. Mas conforme você vai avançando na sua idade, você começa a ter medo das doenças, né? Principalmente quando você observa pessoas ao seu redor, na sua mesma faixa etária, né? Na mesma faixa de risco sua, e você observa essas pessoas adoecendo, às vezes contraindo doenças graves. A pandemia foi um terror. O Covid-19 foi um terror para muitas pessoas. Muitas pessoas até hoje, elas vivem com esse síndrome pandêmico, né? Aterrorizadas. Por quê? Porque perderam entes queridos, experimentaram contrair a doença e estão com sequelas. Então não são poucas as pessoas que têm medo de doença. E aí, qual é o seu medo? Alguns desses fazem parte da sua vida. Outros ainda têm medo de perder, ou da violência, medo de perder um ente querido, medo de perder o emprego, medo de perder bens materiais, através de tragédias como roubo, incêndio. Então são alguns tipos de medo que as pessoas têm. Mas esses são os mais comuns. Mas existem alguns medos que às vezes não tem uma base concreta na realidade,
mas causa ansiedade na vida das pessoas, causa um choque, paralisa as pessoas. Por exemplo, medo do desconhecido, medo de situações novas, medo do futuro. Quantas pessoas que não têm medo do desconhecido, elas nunca se aventuram, elas nunca arriscam, elas falam assim, não, tá ruim, mas tá bom, eu vou ficar nesse lugar de conforto, nesse lugar de segurança, e elas nunca avançam para experimentar algo diferente. Vai ter sempre uma vida mais do mesmo. Por quê? Porque, na verdade, elas têm um medo. O medo de desconhecido paralisa elas. Então, tudo aquilo que elas não conseguem ter o domínio, tudo aquilo que elas não conseguem controlar, visualizar na sua totalidade, então elas não aventuram, porque elas têm medo. Medo de fracassar. Era o meu caso, né? Quando jovem, medo de fracassar na minha tentativa de tirar uma garota para dançar. Né? Era o medo do fracasso, me travava. Medo de não alcançar, de ser capaz de alcançar metas. Medo de decepcionar os outros. Quantas pessoas são assim? E pelo fato de terem medo de decepcionar as pessoas, nunca empreende nada. Ah, eu tenho medo de decepcionar meus pais. Ah, eu tenho medo de decepcionar os meus líderes. Eu tenho medo de decepcionar as pessoas às quais eu tenho respeito. E essas pessoas, por causa do medo do fracasso, elas não empreendem nada. Mas, por um outro lado, existem pessoas que têm medo de também não ter sucesso. Ou seja, elas não conseguem empreender esforços para alcançar os seus objetivos. Porque elas começam a achar que, e se eu falhar? E se não der certo? E se eu ficar doente? E se é o medo de fracassar, medo de não alcançar os seus objetivos, medo de não ter sucesso. Esse é um outro medo que também paralisa as pessoas. Medo da rejeição. Tem pessoas que têm medo de ser rejeitado nas rodinhas de amizade, na família, na sociedade. A gente observa isso, às vezes, dentro do contexto da igreja. Pelo fato da pessoa ter medo de ser rejeitada, elas fazem de tudo para serem aceitas. Olha, me ame. Olha, se importe comigo, porque eu consigo, eu tenho valor, eu faço, eu sirvo. Mas, na verdade, aquilo ali é algo para encobrir o medo que a pessoa tem de ser rejeitada, de ser excluída do grupo. Quantas pessoas que, pelo fato de carregar dentro de si a síndrome da rejeição, quando ela se vê excluída de um suposto amigo nas redes sociais, fulano não gosta de mim, fulano me excluiu, pastor, fulano me excluiu do Instagram, eu já não consigo mais seguir fulano no Facebook, me excluiu, eu estou magoada, eu estou magoado. Quer dizer, essa pessoa, com certeza, ela carrega dentro de si cargas fortíssimas de rejeições. E o fato da pessoa se sentir rejeitada pode levar a ela a não desenvolver relacionamentos pessoais e profissionais saudáveis. Ou seja, por causa do medo. Um outro tipo de medo, medo de críticas, medo de ser julgado. De ser julgado, a preocupação com relação à opinião dos outros. Pastor, eu não gosto muito de aproveitar as oportunidades que o senhor dá na igreja, não, porque eu tenho medo. Vai que não gostam da maneira de eu falar, da maneira de eu expressar. Pessoas que não conseguem, às vezes, falar em público, porque tem medo da crítica, tem medo de ser julgado. E aí? Esse medo cabe em você? Você tem medo da crítica? Porque se a gente não souber lidar com a crítica, a gente também não vai saber lidar com o sucesso. Né? Porque são os dois extremos da mesma vara. Né? Tanto a crítica quanto o sucesso. E a gente precisa aprender a lidar com os dois. Né? Se você coloca na cruz os elogios, coloca na cruz também a crítica.
E é assim, se você entrega para Deus os elogios, oh, toda glória, toda honra seja dadas a Deus, Deus me usou, mas é tudo para a honra dele. Faça a mesma coisa com as críticas. Quando alguém dizer assim, hoje você foi mal, hein? Nossa, você não conseguiu dar certo em nada, né? Você não acertou a nota. Meu, como você falou errado. Pega essa mesma crítica e coloca no altar, não é verdade? Mas as pessoas não são poucas. Tem medo da crítica, tem medo de ser julgado, medo do sucesso. Tem pessoas que temem o sucesso e as responsabilidades que isso traz junto. Porque a pessoa agora ela vai ter que desenvolver um outro estilo de vida. Então elas empreendem algo, mas elas torcem para não dar certo. Porque se der certo, a minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. São medos, medos. Isso são alguns medos assim reais, às vezes mensuráveis, mas existe alguns outros medos ainda. E veja se você não encaixa aí. Magda, Deus abençoe você, Magda, Matilde também ligadinha. Ô, Matilde, esses dias eu falei, mas eu tô com saudade daquelas nossas lives às 5 horas da manhã. Meu, que bacana era aquilo, mas ou a semana, provavelmente, acho que primeira semana de janeiro, de agosto, nós vamos estar fazendo uma corrente, né, de oração, saindo das prisões, pelo menos 7 dias, uma semana. Chaves para nós sairmos das prisões sem muros, as quais às vezes nós estamos inseridos, e eu tenho certeza que será uma benção. Mas hoje nós estamos falando sobre medo, e falamos de onde ele originou. Ele originou lá no Éden, tem como consequência o pecado, mas ele tem paralisado, aprisionado muitas pessoas. Grande abraço, Luiz. Fica na paz também. Mas com outros medos, a gente chama esses de medos metafóricos, né? São aqueles que representam algumas preocupações filosóficas ou mesmo abstratas. Inclui medo da morte. Tem gente que tem medo de morrer. Medo de morrer. Né? Ninguém fica também desejoso de morrer, né? E na verdade, eu sempre digo, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? As pessoas, mas tem gente que tem um medo paralisante da morte, né? Medo do fim da existência, medo do que acontece após a morte. Principalmente as pessoas quando elas não têm certeza da salvação, não têm certeza para onde está indo, né? Quando aconteceu várias situações de pessoas morrendo. Alguém perguntou para mim, pastor, como é que faz para lidar com esse medo? Falei, olha, a morte é, é algo que é para todo mundo, né? Todo ser que respira vai morrer. Então, a grande parada da vida, para você encarar, né, a vida sabendo que em mais dia, menos dia, o fôlego de vida vai sair das suas narinas, a maneira de você viver é desfrutando dia após dia, não deixando para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, sabe? Vivendo e não apenas sobrevivendo. E, com certeza, tendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quando faltar o fôlego de vida nas suas narinas, você já está com o seu passaporte carimbado, você vai entrar nos céus, porque o seu visto já foi pago. Sabe quando você morreu? Ele não morreu aqui, ele simplesmente mudou de endereço. Né? É uma mudança de endereço. Então, quando a pessoa tem esse entendimento, ela não tem esse medo. Mas são poucas as pessoas, até dentro das igrejas, que não tem medo da morte. Né? Não estou dizendo que para você se arriscar, né, para se expor ao perigo, não é isso. Né? Isso não significa coragem, significa loucura, não é? Significa abusar. E eu vejo que o próprio Senhor Jesus já ensinou isso lá quando ele foi tentado, né? Que Satanás leva ele para um alto pináculo e fala assim, salta daqui e dará ordem aos seus anjos para que eles te socorram. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é verdade? Então, você não tem que ficar aí se expondo a riscos desnecessários, mas você não tem que ter medo da morte. Medo da solidão. Medo da solidão. É o medo de ficar sozinho emocionalmente.
Por que medo de ficar sozinho emocionalmente? Porque existem pessoas que se sentem só no meio da multidão. Existem pessoas que se sentem só casadas. Existem pessoas que se sentem só dentro de um contexto, de uma família com um grande número de membros, mas a pessoa se sente só emocionalmente. É o medo da solidão que aprisiona ela, medo de não ter conexões significativas com outras pessoas, sabe? Medo de se frustrar de novo. É o medo. E existe um outro tipo de medo, que é o medo do vazio existencial. É o medo de que a vida não tenha propósito ou significado. Sabe quando a pessoa ela ela vai vivendo assim, uma vida sem sentido, uma vida, eu costumo dizer, mais do mesmo, monótona, sabe? Não é um arroz com feijão, é uma sopa sem sabor, insossa, né? Tem gente que tem uma vida assim, não tem propósito, não faz nada relevante, não procura construir um legado para que quando ele não estiver mais aqui, alguém continue a lembrar dele. Olha, fulano marcou a minha vida. Fulano fez algo extremamente significante na minha vida. Por causa de fulano, a minha vida ganhou um outro rumo. É isso, mas tem gente que tem medo desse vazio que elas sentem, pela falta de realização pessoal. O que eu fiz da minha vida? Não são poucas as pessoas que chegam na idade adulta e elas sentem assim, o que eu fiz da minha vida? E começa a sentir esse medo, desse vazio existencial. Medo de mudança, já falei sobre isso, né? Mudança significativa, são alguns tipos de medo e que as pessoas têm. Agora, existem alguns medos que praticamente a gente herda, né? Vamos dizer assim, né? É interessante. Mas existem alguns medos que são aprendidos. Eu costumo dizer nas minhas palestras, uma das minhas palestras, é que uma criança, ela nasce sem medo. Sem medo. Por isso que ela sobe nas coisas, ela sofre acidentes. Por quê? Porque ela pega lá as coisas que estão ao alcance dela e acaba sofrendo tipos de acidentes e às vezes até tragédias, né? Acaba crianças se afogando, porque simplesmente pulou dentro d'água. Por que pulou dentro d'água? Porque ele não tinha medo, né? Mas quem é que coloca medo na vida de uma criança? Um exemplo bem clássico, né? Esse já foi, eu já presenciei isso, né? Uma criança, ela estava ali tranquila e calma, né? Ali se rastejando ali no chão e de repente ela se depara, sabe com o quê? Com a barata. Sabe o que ela faz com a barata? Ela pega a barata, ela começa a mexer com a barata, arrancar a casquinha da barata, né? E aí de repente quem entra em cena? A mãe. E a mãe faz aquele maior escândalo. Larga essa porcaria! Isso é nojento! Resultado. Aquela criança que estava de boa, né? De repente até se deliciando com a sua bela baratinha, liga, né? O terror, né? Aquele assombro, aquele assusto da mãe com aquilo, com aquela barata. E não são poucas as pessoas que carregam medo, como eu disse, essa pessoa carrega medo de gato. Tem gente que foi mordido, de repente foi arranhado por um gato. Pessoas que foi mordido por um cachorro, né? Alguém já disse gato, como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria. É mais ou menos isso, né? Então, eu não sei se você aprendeu algum tipo de medo na sua vida, porque você presenciou alguma situação ou porque você foi vítima de alguma situação. E aí você tem medo. Pastor, tudo bem. Eu também tenho medo. O que é que eu faço, pastor? Primeiro, a gente precisa entender que os medos, eles podem ser combatidos. Como é que você combate o medo? É com coragem. Pastor, mas onde está essa coragem? Aí é que entra
um exercício da sua própria fé. Muitas vezes você não precisa se expor àquilo que te apavora, né? Existem alguns tratamentos que, para trazer cura, para trazer saúde emocional para as pessoas, expor elas àquilo que as apavora. Por exemplo, essa pessoa que tem medo de gato, simplesmente expor ela diante do gato, né? E mostrar para a pessoa que o gato é inofensivo, né? É um tratamento, né? É uma proposta de tratamento. Prisioneiros de medicamentos para diminuir o nosso nível de estresse diante das coisas às quais nós temos medo. O que a gente precisa fazer uso é daquilo que Deus já colocou dentro de nós. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Você é corajoso, corajosa. Ele nos deu um espírito de poder, poder para vencer o maligno, poder para dizer não, poder para sair, sabe? Para lutar e vencer, poder para conquistar, poder para aumentar a sua área de influência. Deus já te deu um espírito de poder, um espírito de amor, sabe? De amar aqueles que muitas vezes te odeiam, rejeitam. Deus já te deu essa capacidade de você amar o inamável e de equilíbrio. Ou seja, você está sempre, né, duas asas, né, voando alto, equilibrado. Então Deus já te deu. Eu não sei qual medo que você tinha ou que você tem. Algumas pessoas tiveram a coragem, né, de dizer aqui alguns medos que elas têm, mas eu quero dizer para você que o medo não pode fazer parte mais da sua vida. Você caiu aqui nessa live, eu quero dizer para você, sabe, eu poderia aqui discorrer, tô com muito conteúdo aqui sobre essa questão de medos, mas a base é, se o medo entrou no mundo por causa do pecado, por causa de Jesus e por causa do Espírito que Deus já nos deu, nós podemos ser livres de todo medo. Seja medo de dirigir, seja medo de perder a salvação, seja medo da doença, seja medo do escuro, seja medo da distância, da altura, não importa. Deus nos criou para viver com coragem, com ousadia, com intrepidez, para anunciar as boas novas, para ser a resposta dos céus para essa humanidade que está gemendo e clamando pela manifestação dos filhos de Deus. É isso aí. É você. Agora é a sua vez.